historiador, eu tenho há muitos anos me dedicado ao estudo da violência rural, do banditismo, das formas, dos modos pelos quais essa violência permeava a sociedade sertaneja. E no estudo da funcionalidade do fenômeno, digamos assim, muitas vezes eu me deparava com aspectos mais de arte do que de ciência. Então, um dos pontos que sempre teve uma força motivadora muito grande nessa minha curiosidade de estudos sobre, expressamente me refiro aí ao cangaço, como um fenômeno que durante tantas décadas e ao longo mesmo de séculos caracterizou a existência rural do Nordeste do Brasil, esse ponto que me despertava a curiosidade era exatamente aquele do traje do cangaceiro. O traje do cangaceiro é alguma coisa que o diferencia de todos os outros grupos sociais existentes no sertão ou fora dele. Apresenta uma complexidade funcional com uma habilidade extrema na disposição das peças sobre o corpo, dos equipamentos, dos utensílios, etc. E apresenta um impacto estético, um impacto plástico muito grande. Olhar para uma fotografia de um cangaceiro hoje, mesmo que seja com o recurso limitado do preto e branco, porque as fotos de época não são coloridas até o final do ciclo, nos anos 40, causa uma visão como se fora de alguém que se deparasse com um extraterrestre. É uma figura inteiramente diferente, com aquele chapelão de couro enorme, com aqueles embornais ao lado muito grandes, enfim, com todos os objetos marchetados por ouro, por prata, por ilhoses, com as peças sempre se compondo em cores contrastantes, e mesmo que não se veja esse colorido, se verá o contraste do claro com o escuro. Enfim, é um traje que, cheguei a dizer em livro, poderia ser comparado ao do samurai japonês, ao do cavaleiro medieval europeu, pela sua grandiosidade, pela sua imponência. E evidentemente que, não somente como estudioso, observando tudo isso, a partir de dados, sobretudo de imagens, de fotografias e de filmes que foram feitos na época do ciclo do cangaço, não apenas a partir desses dados, mas também um outro ponto me levou a essa atitude de me debruçar sobre a estética do cangaço, procurando compreendê-la, que foi a visão nos cruzamentos de depoimentos feitos a mim por pessoas da época, que muitas vezes se encontravam com o cangaceiro apenas uma vez ao longo de toda a sua vida. Mas sempre na vida dessa pessoa ou desse grupo que se encontrou com o cangaceiro ou com um grupo de cangaceiros, aquele dia do encontro passou a ser o dia mais importante nas suas existências. É curioso, porque esse impacto que fazia com que isto se desse, muitas vezes era o impacto do pavor, se aquela pessoa não tinha amizade com o cangaceiro, não tinha uma aproximação com ele, e poderia estar receosa de um ataque ou de uma ameaça de qualquer natureza, mas muitas vezes esse impacto não tinha nenhuma relação com o pavor. Por quê? Porque era alguém que se encontrava com o cangaceiro, mas que tinha um parente no grupo, ou tinha uma apresentação, enfim, tinha razões para não recear da parte do cangaceiro nenhuma atitude violenta. E mesmo nestes casos, não deixava de existir esse impacto fortíssimo, esse impacto que fazia daquela ocasião o dia mais importante da existência daquela pessoa. Evidentemente que, excluído o pavor, nós fomos investigar, ouvindo esses depoentes, e o que flagramos foi exatamente uma declaração da beleza estética. O punhal machetado de ouro e prata, as cartucheiras de cintura com um palmo de largura, os embornais bordados em policromia com flores, com, enfim, um bordado complexo, um lenço de pescoço, geralmente de seda ou de taftá, em cores destacadas, o chapéu de couro, que é o grande ponto da concentração estética, com um abuso de ouro, de prata, de estrelas, sobretudo de signos de Salomão, de sinais de defesa espiritual contra
ataques ou contra, enfim, coisas imateriais que pudessem representar algum risco para o cangaceiro. Enfim, o encontro com o cangaceiro, tirando e deixando de lado o aspecto do pavor que muitas vezes estava presente, era, sem nenhuma dúvida, um impacto estético de absoluta relevância. Havia sofisticação. Por exemplo, as joias usadas pelos cangaceiros, e é curioso assinalar que eles desenvolveram o veso de usar anel em todos os dedos. E em alguns dedos até eram colocados 2 anéis. Havia um certo abuso, uma certa ostensividade nesse ponto, onde eu até identifico alguma influência alguma permanência entre nós da influência moura, da influência árabe, né, nesse uso dessas joias, nessa profusão de ouro, de prata, de machetamento de metais nobres nos próprios utensílios. E muitas dessas joias, é claro, eram joias europeias, pertencentes à elite rural do Nordeste, que, assaltada pelo cangaceiro, era obrigada a entregar tudo isso. Lampião, por exemplo, uma grande parte das suas joias, como o seu crucifixo, o seu anel de ouro com rubi, o seu anel de ouro com o seu monograma numa chapa de ouro de Libra, todas essas peças, em boa parte, tinham sido furtadas de um célebre assalto à Baronesa de Água Branca, em 1922, ou a Luiz Gonzaga Gomes Ferraz, também no final desse mesmo ano. Houve casos célebres de assaltos que renderam verdadeiros botins, com joias europeias, anéis, etc. As 7 correntes de ouro que Maria Bonita usava tinham sido da Baronesa de Água Branca. O crucifixo de Lampião tinha sido da Baronesa de Água Branca. Eram joias europeias, que compunham o conjunto da estética com um toque sofisticado. E esse toque sofisticado se revelava também, é importante dizer aqui, no perfume. Lampião usava, nos anos 30, Lampião se permitia usar o perfume Fleur d'Amour, da casa Roger Gallet, que era um perfume considerado de muito boa qualidade. E era um homem que se permitia também, no seu raffinement resultante da convivência com os coronéis poderosos do sertão, que eram homens que passavam 6 meses do ano na Europa, 6 meses do ano no sertão. Lampião, então, passou já nos anos 20 a tomar o seu licor de menta Marie Brizard, passou a tomar o seu gin inglês, o Old Tom, a sua ginebra de boa qualidade, o seu conhaque, o brandy português Macieira, o famoso 5 estrelas, como se dizia no sertão, e nos anos 30 interessou-se e consumiu bastante o próprio whisky White Horse. Eu, com esses dados que havia levantado nos estudos do fenômeno do cangaço, os aspectos, digamos assim, mais sociológicos, eu estava finalmente com um problema nas mãos pelo lado estético, ou pelo lado da arte, que era o de explicar inicialmente a mim mesmo e tentar, no momento seguinte, explicar aos meus leitores, digamos assim, as razões desse trajo tão exacerbado nas cores, tão ostensivo, tão imponente, e até vou usar uma palavra que a imprensa da época dela se serviu para caracterizar a entrada de cangaceiros no vilarejo, no povoado sertanejo, que é a palavra carnavalesco. Aplicaram essa palavra carnavalesco para caracterizar o traje do cangaceiro pela sua imponência, pela sua pompa, pela sua profusão de cores. Então aí, evidentemente, que as causas desse fenômeno, desse fato, elas são muito profundas, porque elas vão remontar até mesmo os primórdios da colonização. Quer dizer, o colonizador que chega ao Brasil, ele não encontra aqueles duendes, aqueles monstros que a mitologia havia disseminado pela Europa como sendo um ônus para quem navegasse pelo Novo Mundo. Mas ele encontra alguma coisa muito curiosa e muito estranha, que é um homem universal, ecumênico, igual a ele em essência, mas que tinha uma profundíssima diferença, que marcou essa diferença, o grande impacto na alma do colonizador ao observar o colonizado, enfim, o descoberto, que é o fato de que este homem do Novo Mundo, ele vivia, como se disse na documentação da época, ele vivia sem lei nem rei e era feliz.
cada um sendo, como alguns documentos disseram também, cada um sendo o rei de si próprio, tendo a pretensão de ser o rei de si mesmo. Então, esse traço, a meu ver, depois de investigá-lo exaustivamente, me parece estar na origem de um certo orgulho, de uma empáfia, de uma ostensividade que existe nesses grupos sociais que no Brasil representaram o nosso irredentismo, a insubmissão, a rebeldia. O grupo de cangaço faz parte, portanto, de um contexto amplo, de que fazem parte também os velhos levantes indígenas que ocorrem desde o século XVI, com a preação e a escravização dos índios, os quilombos, que começam também no século XVI e são destruídos e se renovam no século XVII e ao longo, enfim, da colonização como um todo, e as próprias revoluções feitas pelos brancos e muitas vezes ditas revoluções liberais e que autores como Silvio Romero mostraram já que nada tinham de revoluções com características europeias, mas eram simplesmente irrupções de violência, irrupções do primitivismo da existência colonial diante de uma sociedade que já começava a estabelecer os seus controles. É importante dar uma palavra sobre a arte brasileira, porque finalmente nós estamos mexendo com um assunto que diz respeito exatamente a esse ponto. Então, essa arte brasileira, eu posso aqui até invocar o que disse Gilberto Freire em Casagrande Senzala, a meu ver, com muita autoridade. Ela sofreu uma descaracterização, ela sofreu quase que uma violentação a partir da educação religiosa que nós tivemos no período colonial. Gilberto chega a mencionar expressamente os jesuítas como tendo cerceado no Brasil uma arte que existiria, nossa própria, autóctone, que seria uma arte de projeção do homem, em benefício de uma arte que seria uma espécie de composição ou caligrafia, digamos assim, uma copiagem dos padrões e das linhas europeias disseminadas como sendo superiores às nossas, disseminadas por essa educação, de certo modo viciante, como sendo superiores às nossas. Então, se nós analisarmos o panorama da arte brasileira, a partir dessa ideia da descaracterização que ela sofreu, perdendo o caráter puro de uma arte de projeção do homem, nós vamos encontrar na estética do cangaço um exemplo extremamente valioso dessa arte na sua forma pura, dessa arte que, por ser protagonizada, digamos assim, por um grupo humano que se manteve irredento ao longo de 5 séculos, porque o cangaço vem dos primórdios da colonização até os anos 40 do nosso século atual. Então, esse grupo, por conta do seu irredentismo radical, de viver com a arma na mão, de viver sem lei nem rei, de ser o rei de si mesmo, também no plano da arte, ele não sofreria essa injunção viciosa da educação jesuítica ou religiosa de uma maneira geral. Então, nós vamos encontrar uma arte no cangaço que é a arte de projeção do homem, desse homem que podia bater no peito e dizer: eu carrego comigo a minha arte está na aba do meu chapéu, a minha arte está na tampa do meu bornal, a minha arte está nas minhas cartucheiras, no coldre da minha pistola, nos meus, enfim, atavios, nos utensílios de que me valho no meu equipamento para a guerra, todo ele enfeitado, todo ele matizado, todo ele avivado por cintas enfim, vaqueta, riscos, linhas, cores, não é? Em profusão, sobretudo nos signos de Salomão, que tem um sentido religioso milenar e representam um sinal de defesa contra possíveis malefícios espirituais que venham sobre aquela pessoa. As estrelas, usadas também em profusão nas abas do chapéu, estrelas de quantidade variada de pontas e de características. As flores no embornal. E na copa do chapéu de couro, o uso da flor de lis, que seria uma evocação da Casa Real Portuguesa
de Avis, a dinastia primitiva, ou mesmo alguma influência da Casa Real Francesa. Evidentemente, muitos desses signos de que o cangaceiro se valeu, tomados de empréstimo da existência do vaqueiro, porque caracterizadamente a subcultura que se forma no cangaço, ela faz parte de uma cultura maior, que é a cultura do meio pastoril, da existência pastoril do vaqueiro do Nordeste. Mas há um ponto em tudo isso que é como que marcaria a individualidade, a identidade dessa arte popular desenvolvida pelo cangaceiro, dessa sua estética, e que a diferencia, de certo modo, do que nós conhecemos hoje no Brasil como a nossa arte popular. Que é o seguinte: enquanto essa arte popular mais conhecida, ela nasce, já me referi, claro, às circunstâncias de arcaico, etc., mas enquanto ela nasce numa circunstância de paz, ela nasce numa circunstância de ligação do homem com a divindade, numa relação de proteção que pode ser a priori, como a carranca, ou pode ser a posteriori, como o ex-voto, só para dar exemplos assim da arte popular brasileira mais conhecida. Na arte do cangaceiro, nós vamos encontrar então essa grande diferença, que é o fato dela surgir numa circunstância de conflito. Isso marca, isso não é uma coisa à toa. E essa situação de risco vai responder pela exacerbação nessa arte dos signos de defesa, dos sinais de proteção, esses que têm um sentido religioso, muitas vezes até difícil de se rastrear no tempo, porque imemoriais, como é o caso do signo de Salomão. E um ponto muito interessante para acrescentar ainda aí seria o das concentrações estéticas. Quer dizer, nós temos os sinais estéticos básicos, que são esses que eu acabo de dizer, mas muitas vezes o interessante é ver que no próprio traje do cangaceiro, já aí como uma figura de síntese, nós vamos encontrar as concentrações. A pala do bornal, com motivo floral, em policromia, como disse, coberta por uma correia toda enfeitada com ilhoses, que era um elemento que, vazando o couro, permitia uma melhor refrigeração, mas esses ilhoses esmaltados de branco, eles tinham também uma interferência estética, compondo uma constante com o tecido que estivesse por baixo. No sertão, o cangaceiro costurava, o cangaceiro bordava, os grandes chefes de grupo, inclusive e sobretudo o Lampião, que costurava de maneira exímia e bordava de maneira exímia, não só em tecido como em couro, era um grande alfaiate de couro, mas, repito, de uma maneira geral, os mais bem-sucedidos chefes de grupo eram também, se ocupavam também de se enfeitar a si mesmos e de enfeitar os seus subordinados para dar a eles o orgulho de combatente, o orgulho de participante daquele pequeno grupo, daquela pequena sociedade irredenta. Eu me recordo aqui agora de que, numa determinada ocasião em que conversava com o cangaceiro Barreira, eu dirigia a ele, nessa época eu já começava a ser assaltado por essas preocupações estéticas, digamos assim, eu dirigia a ele exatamente essa pergunta: como era a sua vida no grupo? Ele trabalhava com o cangaceiro português, que era um chefe de subgrupo de Lampião. Então eu perguntei a Barreira como era que ele se ornamentava, como era que ele se enfeitava, e ele me deu uma resposta realmente muito interessante. Então eu cheguei, quando eu entrei, os outros tudo enfeitados e eu sou nada, tô sem enfeite nenhum. Eu digo: seu Luiz, com Luiz Pedro, senhor professor do Lampião, eu digo: seu Luiz, olha, eu quero me enfeitar, mas quem me enfeita é o senhor. O senhor me dá, me enfeita também, porque eu não tenho nada, os outros tudo aí enfeitados e eu sem nada. E ele sorriu. Ele sorriu para mim quando acabou, disse: olha, tá certo, Barreiro.
abre um negócio lá bem assim. Então me enfeitou, só de mim. Me enfeitou. Não tem um cartucho de olhar aqui no lenço, não tem olho nas mãos. Me enfeitou. Anel, aliança. Tudo. Ficou aqui no lenço aquele cartucho. E nas mãos, tudo. Foi ele que me enfeitou. Dentro do mato fechado. Dentro do mato fechado, ele com a máquina de costura, costurando, fazendo bornar couro, cartucheira. Né? Couro, cartucheira, até roupa. Maria Bonita fazia a roupa. Né? Aqueles enfeites todinho que tem nesta roupa, era esse que fazia. Ele sabia fazer. É o que ele sabia fazer bem. Fazia de linha amarela, linha azul, linha de todas as cores. Bordado na massa. Ele fazia. Máquina de pé, dentro do mato, e eles fazendo. Como bordadeira profissional e sempre fui admiradora dos bordados, eu tive a oportunidade de ver os bordados feitos nos bornais dos cangaceiros. É um ponto simples, mas que devia ter dado muito trabalho, pelo fato de ser, naquela época, só ter a máquina de mão, a máquina pequena, que se a gente movia com o que se chamava veio da máquina. São os bordados coloridos, feitos em ponto matiz ou em ponto corrido. Mas havia algumas peças que eram feitas de encomenda. Então, por exemplo, os punhais. Facões, eles eram feitos em oficinas de ferrageiros, que eram os cuteleiros do sertão, alguns ficando famosos como Né Ferreiro, em Água Branca, Alagoas, Zé de Martina, em Triunfo, Pernambuco, José Pereira, em Jardim, no Ceará, e, sobretudo, João Jorge do Pau-Ferro, que hoje é Itaíba, em Pernambuco, que nos anos 30 era o grande fornecedor dos punhais para Lampião e para o Estado-Maior do seu bando, e são peças com o cabo em prata, com a incrustação de alianças de ouro, com incrustação de peças de marfim, e que compõem de uma maneira soberba o conjunto desse traje do cangaceiro, tão marcante e de sugestões estéticas tão, eu diria, dignas de uma apreciação. O que se pode dizer dessa expressão plástica dos grupos de cangaço? Que ela teve força para contaminar, digamos assim, as próprias energias da repressão, os grupos da Força Volante, passando a se trajar do mesmo modo do cangaceiro, é um ponto interessante a ser assinalado. Em muito pouco tempo, as imagens de um e outro se confundiam, do cangaceiro com a do macaco, da linguagem do cangaço. Outro ponto importante é a conversão de alguns sinais dessa estética em símbolos da própria região Nordeste. Aquela aba do chapéu revirada, com um escudo, uma estrela machetada, vindo a ser a própria imagem do Nordeste na exploração de tantas campanhas, de tantas, enfim, representações que são feitas. Mas talvez, sobretudo, o que deva ficar bem consignado é que aqui não estamos tratando apenas do relato de uma estética determinada ligada a uma subcultura. Nós estamos tratando dos únicos vestígios que restam da expressão orgulhosa, carnavalesca, barulhenta, colorida, desse irredentismo brasileiro, desse irredentismo presente no levante indígena, no quilombo negro, na Revolução Liberal, dos vários movimentos em que ele se consubstanciou, de que não restou qualquer vestígio em virtude da repressão tê-los destruído, passando a ser uma espécie de vitrine vazia no Museu da História Brasileira. E é essa vitrine que nós vamos preencher com a estética do cangaço,
que sumaria nos seus detalhes, no espólio material que restou dela, sumaria todo esse redentismo, sumaria todo aquele ideal, aquele mito brasileiro primordial de viver sem lei nem rei e ser feliz. No então Instituto de Assuntos Culturais da Fundação Joaquim Nabuco, sob a superintendência do historiador Frederico Pernambucano de Melo, a exposição A Luz de Lampião. Com ela, portanto, a Fundagem assinala na Galeria Vicente do Rego Monteiro os 50 anos da morte do cangaceiro Virgulino Ferreira Lampião. Normalmente não se espera que o público, tomando conhecimento do universo do cangaço pela primeira vez, ele já venha conhecendo os detalhes desse mundo estranho, desse mundo do sertão, desse mundo primitivo. Então, a Fundação Joaquim Nabuco teve o cuidado de preparar um boneco em tamanho natural, compondo a reprodução completa da figura de um cangaceiro. Esta reprodução é o motivo deste vídeo.
O cangaceiro, é preciso que se diga, foi um dos guerreiros mais bem equipados, com melhor quantidade, melhor qualidade de equipamento e também esteticamente, ele não fica a dever a nenhum guerreiro em qualquer fase da história. Então nós temos desde o chapéu de couro ao estilo usado pelo cangaceiro, com a testeira enfeitada, o lenço de pescoço chamado jabiraca, usado pelo cangaceiro, preso por um anel geralmente valioso, a coberta usada a tiracolo, a coberta de deitar e a coberta de cobrir. Por cima da coberta o cangaceiro colocava o jogo dos seus embornais, para levar utensílios, mantimentos. Por cima desses embornais, os atavios de uso diário, a cabaça com água, o tubo ou canudo para levar o cigarro, o fósforo, enfim, uma quantidade enorme de objetos que nós iremos detalhar no momento seguinte. E por cima desses embornais, a cartucheira de ombro, com uma quantidade muito grande de munição de guerra, a cartucheira de cintura, a sua arma curta de proteção, o punhal, geralmente de tamanho avantajado, o facão para romper mato e também para ajudar na carneada, e até chegando ao detalhe do apito utilizado pelos chefes de grupo para as vozes de comando durante combates, retiradas, avanços, etc. E sem esquecer a alpercata de rabicho usada pelo cangaceiro, que era uma das características sertanejas em geral e do homem do cangaço em particular. O chapéu do cangaceiro é um dos detalhes mais imponentes da sua vestimenta. Ele é basicamente o chapéu do vaqueiro ampliado e com certos detalhes de segurança que permitiam a esse chapéu, durante a luta, não cair da cabeça do combatente. Então nós temos o detalhe da aba, com o que o sertanejo chama as 3 barbelas, compostas pela testeira, geralmente ajaezada, com moedas de metal precioso, o barbicacho dianteiro, que prendia ao queixo, onde também costumeiramente os cangaceiros colocavam peças de ouro e prata, e o barbicacho traseiro, que, à semelhança do da testa, prende o chapéu na parte de trás da cabeça. Os demais detalhes são referentes ao próprio chapéu do vaqueiro, dentro da estética sertaneja tradicional. Ao pescoço, o cangaceiro tinha geralmente um lenço de cores vistosas, podendo ser de seda nos cangaceiros mais ricos, de tafetá em alguns casos. Lampião, por exemplo, preferia o tafetá francês. Eles usavam muito as cores preta, azul, vermelho e essa terceira cor sendo a de maior predominância. Esse lenço era chamado, na linguagem do cangaço, na linguagem própria do cangaço, o jabiraca. E ele era colocado ao pescoço, preso por um anel de valor, uma aliança, etc., e ficava pendido à frente da figura. No momento em que se vestia, o cangaceiro colocava na parte superior do corpo uma túnica comum de estilo militar. Podia ser de caque, de brincaque, ou de mescla azul, ou em alguns casos a mescla cinza. Por cima dessa túnica, as primeiras peças que entravam a tiracolo eram as cobertas de bramante estampado, forradas com chita branca, e de um lado, cingindo o peitoral, a coberta de deitar, e na outra direção do peitoral, a coberta de cobrir, como eles chamavam. Por cima dessas cobertas, aproveitando o acolchoado que elas formavam no corpo, o cangaceiro colocava também em X, cingindo o peitoral, colocava os embornais, o jogo de embornais, o embornal da esquerda e o embornal da direita, em que eram levados os alimentos, um suprimento também de munição de guerra e objetos pessoais, além de dinheiro e mais alguma outra coisa que ele desejasse carregar. Esses embornais ficando acima das cobertas e apoiado pelo acolchoado que elas formavam no corpo. Por cima dos embornais, o cangaceiro colocava a cartucheira de ombro. Esse modelo de cartucheira de ombro
que era presa aqui na lateral por uma passadeira, que eles aproveitavam para também colocar bala, e tendo na outra posição do peitoral uma outra alça que emendava nesse ponto, fazendo com que o transporte de um peso muito grande de munição fosse distribuído anatomicamente pelo corpo, permitindo uma mobilidade bastante larga para o cangaceiro, que era essencial na guerrilha. Fora essa cartucheira, o embornal, a coberta, a túnica, ele tinha na cintura mais uma cartucheira, e uma cartucheira para bala longa, para bala de fuzil, uma outra cartucheira para bala da arma curta, que também aqui aparece, podendo ser um revólver ou uma pistola, e prendendo-se a essas cartucheiras da cintura o punhal geralmente longo. No século XX, com o surgimento das armas de repetição, dos rifles e mosquetões, o punhal perdeu o caráter de arma de briga. Passou a ser usado apenas para a execução fria, para a morte feita fora do combate. A morte do combatente ferido, que era terminado de matar a punhal, era sangrado. E passou a ser também, no século XX, no ciclo de cangaço de Lampião, um curioso símbolo de status, em que os cangaceiros de maior patente no grupo precisavam ter o maior punhal a indicar essa sua situação. O punhal do Lampião, não à toa, tinha 80 centímetros de comprimento. O punhal do Luiz Pedro, 72 centímetros. E completando essa parte frontal da imagem do boneco, nós deveríamos assinalar ainda o apito, que era usado pelos chefes de grupo para as vozes de comando durante o combate, e também para assinalar o momento das retiradas ou de reuniões. O facão, que era utilizado para carnear e também para abrir picadas no mato. As luvas de couro, que não são exclusivas do traje do cangaceiro, mas que ele tomou de empréstimo ao traje do vaqueiro, são luvas que não prendem os dedos, apenas permitem um fácil deslocamento em meio à vegetação espinhosa do sertão. Da cintura para baixo, no traje do cangaceiro, o que nós temos a salientar era o culote, que foi usado pelos cangaceiros mais vaidosos, inclusive por Lampião, que poderia também ser a calça naqueles cangaceiros de menor vaidade. A calça comum, a calça de perna mais frouxa. Mas aqui nós vemos um modelo do culote usado pelo cangaceiro, que cinge a parte inferior da perna, chegando até um dos segredos da mobilidade do cangaceiro, que era essa alpercata de rabicho, a famosa alpercata de rabicho sertaneja, feita de couro cru, curtido de maneira primitiva, e que, na versão usada pelo cangaceiro, ela tinha não apenas o rabicho do calcanhar, mas tinha um rabicho superior que passava por cima do pé, prendendo-a de maneira mais sólida e evitando que ela caísse durante as correrias do combate. Essa alpercata era chamada no cangaço de alpercata ferrada, porque os seus pregos são, como nós podemos ver, externos ao corpo da peça. Elas eram calçadas ao estilo sertanejo, com meias. Na parte lateral, presos a tiracolo, nós temos vários objetos. Começaríamos pelo cantil, que era usado para a água, mas como essa água esquentava, muitas vezes o cangaceiro preferia usar o cantil para levar a bebida alcoólica, ou no final dos anos 30 eles já usavam também para levar o açúcar em pó, que já era bastante consumido no sertão. Aqui nós temos o caneco, também preso por uma correia a tiracolo, e que ficava repousando sobre o embornal, na parte lateral, portanto não incomodando o corpo. Aqui a carteira de couro, estilo de carteira de couro de boiadeiro, que era usada para conter o prato de estanho, usado pelo cangaceiro para as suas refeições. E nesse detalhe aqui nós temos a colher, usada também nessa refeição.
E também a tiracolo, ao lado da bolsa, a cabaça com água, essa sim, da preferência do cangaceiro, porque nela a água não esquentava, mesmo na caminhada ao sol. Mais do que o cantil, o cangaceiro preferia a cabaça sertaneja para carregar a água. E o tubo, ou canudo, pouco conhecido, mas realmente muito usado, tanto pelo cangaceiro quanto pelo soldado volante, porque nele eram levados todos os objetos que não podiam levar suor nem chuva. Então, cartas recebidas, dinheiro, cigarro, fósforo e até retrato da namorada, em alguns casos. E finalizando essa parte, o detalhe importante de que a cartucheira, a parte lateral da cartucheira de ombro, repousava exatamente sobre o embornal, fazendo com que ela não friccionasse sobre o corpo, impedindo uma caminhada rápida ou produzindo lesões. Esse nosso boneco cangaceiro foi o resultado de uma pesquisa de 5 anos, identificando ponto a ponto as matrizes artesanais do ciclo do cangaço que se perderam no momento em que esse ciclo desapareceu.